Olá a todos, estamos em mais um Tem que Manter Isso Vivo, hoje especial por vários motivos que a gente vai desenvolver aqui ao longo da, da gravação. Primeiro que é sem o Gus, que viajou. Segundo que era para ter acontecido no domingo, mas por motivos excepcionais de agenda, a gente só gravou hoje na quinta, então domingo agora vai ter outro já comigo e com o Gus. Esse vai ser sobre política. E como a gente tinha dito no último episódio, no episódio 12 ou 13, eu não lembro agora, esse é o 14, então foi episódio 13, a gente vai falar sobre a questão indígena. E a questão indígena é um tema muito amplo, né? Então a gente buscou algum recorte para falar hoje com a nossa convidada, que é indigenista e conhece bastante do assunto e vai poder falar sobre um recorte que a gente escolheu aqui. E, como todos os episódios desse nosso podcast, os assuntos não terminam no episódio, então vai ser meio que uma introdução ao tema, e conforme os nossos ouvintes sugerirem, a gente pode voltar a esse tema em um episódio posterior para aprofundar um pouco mais alguma questão. Então é isso. Estou falando com Isadora. E aí, Isa, tudo bem? Oi, tudo bem? E você propôs um recorte aí para gente. Queria que você introduzisse o recorte proposto, até porque eu também estava lá. Então, como é uma questão muito ampla e tem a questão cronológica aí que no mês passado, mas acho que durante todo esse ano de 2017 está sendo não comemorado, mas relembrado o centenário da Reserva Indígena de Dourados, que foi criada em 1917 e aqui na cidade, como você sabe. As universidades, as instituições, o Ministério Público Federal, as organizações estão fazendo alguns eventos com essa temática para lembrar essa questão. E algumas pessoas erroneamente citam como se fosse uma comemoração, mas na verdade não tem o que comemorar. E aí a gente esteve nesse evento da Universidade Federal da Grande Dourados. Foram 2 dias, a ideia dos organizadores era fazer 5 dias, por ser um tema muito amplo, né, que desse para falar de muitas coisas, mas acabou que só conseguiram fazer em 2 dias. E, bom, posso ir falando? Não sei, acho que foi interessante porque eles conseguiram compilar algumas questões, né, como a questão histórica, a questão dos direitos indígenas e o Estado, das autoridades constituídas dentro da reserva, questão de educação, saúde, território. E aí chamaram algumas autoridades não indígenas, autoridades indígenas, e foi isso. Então, a gente estava nesse evento. Para quem não sabe, a Isadora é minha mulher, então, enfim, spoiler, já estamos falando aqui de casa. Então, para mim foi muito interessante porque a gente até está morando em Dourados, em grande parte, por conta da questão indígena local. Eu acabei até de ler a matéria do Aos Fatos com The Intercept, né, que mostrou que o orçamento da FUNAI esse ano é o mais reduzido de todos os anos em relação, principalmente aos 5 anos anteriores, que o quadro da FUNAI está funcionando a 38%, ou seja, existe a, institucionalmente, né, o número de que a FUNAI precisa de 5 mil e tantos funcionários está funcionando a menos da metade do que o quadro de funcionários que ela precisava ter para manter a sua função institucional, o que mostra muito do apreço dos nossos governantes. E claro que o governo atual é o pior de todos nesse sentido, mas também, que eu saiba, no governo Dilma também, a questão indígena foi bastante prejudicada.
Sobre a questão indígena aqui da região, quem está nos ouvindo e caso ainda não viu esse filme, eu recomendo muito um documentário chamado Martírio, porque talvez a gente vai falar de algumas coisas que esse documentário aborda, mas não dá para falar de tudo, que é um documentário bem longo, se não me engano ele tem mais de 2 horas, e tenta colocar a questão histórica dos índios aqui na região, a questão do governo, a questão dos ruralistas e tudo mais. Inclusive, nessa questão dos ruralistas é algo bem chocante, né? Tem até uma cena que a então senadora, ela ainda não era ministra da Agricultura, a Cátia Abreu, está num evento que é para fazer tipo um leilão de gado, que era para juntar dinheiro para criar uma força armada privada para proteger os ruralistas dos índios, assim, é algo tipo completamente surreal. E, enfim, talvez a gente entre um pouco em detalhes desse filme. Recomendo, quem puder baixar, acho que tem BitTorrent, alguém fez esse trabalho de transformar ele em torrent para divulgar esse filme. E sobre o evento, algo que me chamou muito a atenção, e a Isa pode falar um pouco mais disso, é como há uma diferença entre gerações, ou seja, os mais velhos estão mais interessados em preservar a cultura, principalmente a língua guarani, e os mais novos, eles meio que sentem, não são todos, mas eu acho que é a maioria, né? Sentem meio que uma vergonha, eles querem ser como os jovens de hoje, mas eles sentem vergonha de falar a língua guarani, muitos não aprendem, né? E eu senti esse desconforto de alguns jovens, a questão do índio mais tradicional, né? Então, para mim, do evento, foi uma questão que eu não tinha tanto essa noção, e ficou evidente com a presença dos mais novos e tal, que sentem um pouco de vergonha dessa questão mais tradicional. Isa, o que você viu lá que chamou sua atenção, o que você queria trazer aqui para a gente? Acho que essa questão geracional foi bem interessante, porque para os não indígenas, eles tiveram contato com os líderes espirituais, os rezadores, né, Guarani, e que são velhinhos, são bem tradicionais, fizeram as rezas na abertura de manhã, encerramento de manhã, abertura à tarde, encerramento à tarde, nos 2 dias. E aí tinham os novinhos, que eram a juventude que veio das escolas para prestigiar ali o evento. Então, assim, tinha um espaço reservado para esses adolescentes que vinham das escolas. Era um pessoal, assim, de 14, acho que de 11 até 16, 17 anos. E aí você vê, assim, que é gente como o meu irmão dessa idade, que gosta de coisa de marca, de boné, tênis e tal, e uns com preguiça de ficar em pé na hora da reza. Aquela coisa que também está presente na comunidade não indígena. E achei interessante que as autoridades indígenas e essas lideranças espirituais faziam a todo momento. Parece que eles estavam ali mais para passar uma mensagem para os jovens indígenas do que para os não indígenas que estavam prestigiando o evento, porque a todo momento eles falavam sobre a importância de manter a cultura tradicional deles, a importância de falar a língua, de respeitar os mais velhos, algo que está se deteriorando um pouco, até pela realidade local ali da aldeia, que para quem não conhece Dourados, a reserva indígena, ela seria a periferia da cidade, ela fica a 5 quilômetros do centro, é um lugar muito, assim, para os nossos padrões, né, ocidentais, muito feio, estragado, degradado, muita miséria, muita pobreza,
Aqui, por ser região de fronteira, tráfico de drogas, a gente sabe que tem muito tráfico lá dentro, então, assim, tem indígena que trafica lá dentro, tem não indígena que se aproveita da falta de policiamento para traficar, para vender drogas lá dentro, tem muito homicídio, o índice de violência lá é altíssimo, não tem policiamento, porque lá, assim, lá não tem nada, lá é a rocinha. Não entra a polícia lá, não tem nada lá, essa é a verdade. Mas aí também tem as coisas lá dentro para atender quem mora lá, né? Tem o comércio, né? A lojinha, tem o lava-jato, tem, enfim, tem várias coisas para atender quem mora lá, porque tem gente que não consegue vir para o centro, porque é muito longe, mas quando precisa de alguma coisa da cidade é bem difícil, assim, em questão de infraestrutura e de serviço público. E foi uma das coisas que foi falada mesmo, né? O acesso à saúde, que é bem precário, assim, lá, né? Enfim, pela questão da infraestrutura mesmo, do hospital que existe lá hoje, se a pessoa é esfaqueada, que acontece muito, porque o índice de alcoolismo lá também é muito alto, pela pobreza e tudo mais. Aí tem muito briga entre eles, aí um esfaqueia o outro, aí o SAMU não entra lá, por uma série de questões políticas e de racismo mesmo da cidade. Então é bem difícil, assim. Questão da educação também, que eles falaram muito das escolas, que existem algumas escolas na aldeia, mas existem pais indígenas que preferem que os seus filhos não estudem nas escolas da aldeia, porque eles acham melhor os filhos não serem alfabetizados na língua deles, porque não cai no vestibular, não vai ser útil para a vida deles na cidade, então que isso é um atraso, é melhor que eles aprendam mesmo na escola dos brancos, né, o que tem que aprender para o vestibular. Então, é uma série de questões, né? Mas, assim, acho que também é legal falar um pouco da história, né? De como que surgiu a reserva, porque às vezes as pessoas falam, eles moram lá, ali é o lugar deles, mas a verdade é que a reserva não é o que os Guarani chamam de tecorá, não é a terra tradicional deles, eles não se identificam com aquele lugar. A Até reserva. sobre essa questão histórica, também dar uma introdução rápida aqui, antes de você, claro, se aprofundar, porque você entende disso melhor do que eu, mas contando da minha perspectiva de que o quanto eu achei isso interessante, mas não interessante, talvez pelo lado legal, mas como isso ajuda você a construir uma história que faz você entender como a gente chegou aqui hoje. Eu acho que isso tem até um pouco no documentário, mas eu não acho que o documentário entra no mérito entre as diferenças entre os Terenas e os Kaiowá. De toda forma, só para dar um exemplo, né, recentemente o Papa canonizou, se não me engano, 30 clérigos e fiéis que há 400 e tantos anos atrás foram mortos pelos holandeses calvinistas no Rio Grande do Norte. E é curioso que parte dessa história que a gente ouviu é de que os calvinistas fizeram isso junto com alguns índios da região, não sei se a Isa sabe quais índios são esses, mas esse é só um exemplo que eu trago sobre como existe uma pluralidade de tribos e culturas indígenas no Brasil, que para nós não indígenas a gente acaba vendo tudo como índio. E isso, essa dificuldade de identificar essas diferenças entre esses povos já causou prejuízos ao redor do mundo em vários lugares, né? Acho que a África é um exemplo clássico e nítido disso, né? Então chega o colonizador que vê tudo como sendo de um mesmo povo, estando na mesma região, acaba traçando limites territoriais e acaba prejudicando, enfim, o desenvolvimento dessas comunidades
enfim, a questão né, também dos Hutus contra, esqueci o nome do outra tribo, mas enfim, que causou diversos tipos de problemas. E, historicamente, a reserva indígena aqui de Dourados carrega um pouco desse drama, porque lá atrás, né, 100 anos, 200 anos atrás, uma tribo específica, que era dos Terenas, eram vistos pelos não indígenas como mais civilizados, né? Porque, enfim, não sei porquê, mas, enfim, eram tidos como um povo que sabia plantar, que sabia, enfim, que o não indígena, a partir da sua visão ignorante, se sentiu mais representado pelos Terenas. E, a partir da colonização aqui da região e da plantação de erva mate, os terenas foram colocados em postos ou em cargos, enfim, em uma hierarquia superior, isso feito, claro, pelos povos não indígenas, aos Guarani e Kaiowá. Querendo dizer, vocês precisam aprender com os terena a trabalhar, a plantar e tudo mais. Então, existe, a partir disso, uma rixa histórica entre esses dois grupos, que também, pela ignorância do, do não indígena, foi obrigado a compartilhar a mesma reserva indígena, né? E isso acaba tendo, na prática, até hoje, alguns problemas. Então, um exemplo da diferença entre esses dois povos. Os terenas, eles não preservam sua língua, sua cultura. Então, hoje, eles podem se dizer que os terenas são vistos como não indígenas, digamos assim. Eles se vestem como nós, falam como nós, não indígenas. Os terenas que estavam nesse evento, eles não falam em terena, eles não sabem falar em terena, mesmo apesar de serem mais idosos. Já os Guarani Kaiowá, eles têm um forte cultivo da cultura, assim. Então, eles preservam muito e tentam preservar a questão da identidade. Então, eles falam Guarani, mesmo os mais novos, que não são fluentes, eles entendem os ois, enfim, as palavras mais usadas, assim, no dia a dia. Então, isso já é uma diferença. Então, o que acontece? Colocam esses mesmos povos diferentes para viver numa área extremamente pequena em relação ao que eles viveram ao longo de milhares de anos na região. Então, outro dado também, antes de passar a palavra para a Isa, é que quando a comunidade, nos anos 60, no final dos anos 60, a reserva foi oficializado o tamanho dela, porque assim, a gente está comemorando 100 anos, né? Então, teoricamente, foi em 1917. Mas foi até os anos 60, 70, um processo burocrático de confirmação da área. E aconteceu que dos anos 70 para cá, o que era uma comunidade de 500 índios, se não me engano, foi o que disseram lá, hoje já é uma comunidade de 15 mil, estima-se até 17 mil índios vivendo no mesmo lugar, e esse lugar, obviamente, está ficando, com o passar do tempo, menor, e aí entra toda a problemática também das retomadas, principalmente dos Guaranis Caiovás, que querem voltar às terras dos seus antepassados, né, e cá entre nós, com razão, porque não só faz parte da cultura dele, dos relatos históricos, né? Então, dos cemitérios onde os seus antepassados foram enterrados, como também é uma questão de tamanho. Não tem como eles continuarem dentro daquela cerca, né? Daquele lugar pequeno em relação ao próprio crescimento deles, né? Então, essa é a minha contribuição aí em relação a essa parte histórica. São 3.600 hectares hoje que vivem esses 17 mil indígenas, e essa reserva, ela, como a gente estava dizendo, ela não é a terra deles, nunca foi a terra deles. Eles foram tirados das áreas em que eles ocupavam, isso no período lá da Guerra do Paraguai. O governo brasileiro decidiu ocupar a área aqui da fronteira para que não houvesse uma invasão paraguaia.
e então decidiu colocar plantação de erva mate, aí teve a companhia Mate Laranjeiras, e aí na visão do governo brasileiro não tinha gente aqui, né? Era um lugar abandonado, assim, digamos. E aí pegaram todas essas pessoas e colocaram nesse cubículo. Claro que não eram 17 mil, mas tem estimativas até de que eram muito mais, né? E que, enfim, morreram, óbvio, né? Foram mortos. Mas aí foram colocados nesse quadrado que não era a terra deles, então até o procurador aqui de Dourados chama que essas pessoas são deslocados internos, assim, é como os refugiados que existem hoje, assim, da Síria e tudo mais. Esses indígenas são os deslocados internos, eles foram tirados da terra deles e colocados numa outra terra que não é a deles, e aí eles ficam tentando voltar, alguns, né, tentam voltar para a terra de origem, e aí acontecem as retomadas. Então, as pessoas falam, mas ali e assim, quando o governo criou a reserva, foi com a ideia de que a gente vai dar esse terreninho para eles, que é uma área menor do que a reforma agrária reserva hoje para quem não tem uma terra, né, e que entra no cadastro da reforma agrária. O governo brasileiro tinha a visão de que colocando os indígenas nessa área, eles virariam civilizados e logo não iam mais precisar da terra, eles iam comprar a terra deles, né? Iam ser civilizados, iam alugar a casa deles, iam trabalhar no comércio, na lavoura, na fábrica e não iam mais precisar dessa terra e aí ia estar tudo certo. Só que, para alegria, acho que dos indígenas, né? Assim, eles vingaram, né? Como eu posso dizer? Vingaram, assim, e hoje são muito mais populosos e continuam com a sua cultura, com a sua tradição, e não se renderam a essa visão da época de que você vai virar civilizado, vai deixar de ser índio e não vai precisar mais dessa terra e vai dar tudo certo. Então é isso. Então essa terra hoje em que eles vivem nunca foi a terra deles. E é bem difícil, porque cada tempo que passa, a taxa de natalidade lá é bem superior à taxa nossa, né, dos não indígenas, então fica muito pequeno para eles continuarem morando lá. E tem uma série, e aí é onde acontecem os conflitos que a gente vê na TV, né, que são as áreas de retomada, que são terras que muitas vezes já foram declaradas como terra indígena e que hoje são, fazendas, né? Eles não conseguem voltar, já foram reconhecidas como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, eles não conseguem ter direito a essa terra. Aí acontece homicídio, uma série de violência que a gente vê na TV por conta disso. Então, a cidade em si é bem hostil, assim. E até acho que seria interessante falar um pouco também da questão do preconceito aqui, né? Que a gente vê, por exemplo, a gente morava em São Paulo, a gente vê que lá a desigualdade social ela atinge todo mundo, né? E tem até aquela o famoso mendigo gato ou o mendigo que tem doutorado e que tudo mais, né? Que a gente vê na Paulista pedindo dinheiro. Mas aqui é incrível como a miséria, a pobreza, tudo que há de mais ruim atinge a população indígena, assim, é bem nítida a diferença, porque a população aqui é predominantemente branca, sulista, e não estou dizendo que não existam pessoas em situação de miséria talvez, me arrisco a dizer que não existe mesmo aqui em Dourados, mas acho que, claro que existem pessoas pobres brancas aqui em Dourados, mas é bem nítida assim a diferença racial em que você vê pedinte mesmo é só índio, assim, criança índia pedindo dinheiro, passando fome, esse tipo de coisa, no semáforo. Então é uma questão mesmo racial que até para as pessoas que já moram aqui, elas têm uma certa dificuldade às vezes de
não é por maldade, mas elas têm uma dificuldade de entender que isso é uma questão racial. Assim, elas falam, ah, não, mas tem um bairro aqui também que é bem violento, Jardim Guanabara, sei lá o quê. Tá, mas não é tão violento quanto a reserva. E assim, nesse bairro X que você está me falando, tem a polícia lá, entendeu? Se você liga, a polícia vai. E na reserva a polícia não vai. E tem ações do Ministério Público Federal relacionadas a isso, porque de fato a polícia não vai, de fato é uma discriminação institucional mesmo. Então, não sei mais. E isso, claro, né, sendo numa região de agronegócio, cria-se toda uma ideia perversa, né, de que os índios seriam contra aquilo que seria a principal riqueza da região. Então, os ruralistas conseguem trabalhar muito bem com essa tática do medo, né, e desinformação, e diz que, por exemplo, essas retomadas seriam prejudiciais à questão da produtividade, da competitividade do agronegócio na região, o que é, claro, um absurdo, né? Existe esse mito bastante difundido de que o agronegócio ele trabalha com alta produtividade no Brasil. Cá entre nós, isso só existe na Holanda, em Israel, que são países que têm pouca extensão territorial, precisam alimentar a sua população e fazem o que? Eles pegam, esses sim trabalham com alta produtividade, em que sentido? Dada uma quantidade menor de terra, eles conseguem produzir mais alimento, usando o quê? De tecnologia. Isso existe no Brasil? Existe. Existe em vários lugares do Brasil, mas quando a gente fala em culturas de grande extensão, como a soja, por exemplo, ou trigo, né? O que a gente está falando não é de alta produtividade, a gente está falando de alto volume. Então, esse mito de que essas grandes extensões seriam altamente produtivas, na verdade, elas são produtivas para gerar um volume excedente tão gigantesco para vender, principalmente pro soja, né? Eu falei trigo, mas no fundo acaba sendo mais soja, para vender para mercado externo. Tanto é que o transporte no Brasil é tão ridículo que grande parte, acho que o número chega a 30%, se perde ao longo do caminho. Então, essa questão de que precisa de grandes extensões de terra para alta produtividade é uma falácia. Na verdade, é para volume, alto volume, para inclusive considerar o que se perde no trajeto até chegar no mercado comprador. Então, e estou dizendo isso por quê? Porque resolver a questão de terras aqui no Mato Grosso do Sul é algo político. A quantidade de terras disponíveis aqui, que, se não me engano, o Mato Grosso do Sul é maior do que o estado de São Paulo, e já tem o latifúndio aqui, ele é absurdo em tamanho, seria muito fácil resolver a questão indígena, que é os ruralistas abrirem mão de pequenas quantidades de terra que, historicamente, sempre pertenceram e sempre foram usadas aos índios. O que acontece é que a cultura do índio não é de produtividade em alta escala, entendeu? Então, se você quiser comparar, então o que acontece? Existe aqui essa noção, e você ouve muito aqui, o que é bem triste. O índio tá lá fudido na reserva porque ele é preguiçoso, entendeu? Porque se ele estivesse plantando com os ruralistas naquele pedaço de terra, ele já estaria tão rico quanto os ruralistas. Mas isso é uma mentalidade já pervertida, né? De que os índios, no fundo, têm que ser como nós e serem ruralistas. Então, por exemplo, tem índios que na sua região, na sua terrinha ali, plantam soja, mas aí eles viram refém de preços de soja, dos compradores de soja, principalmente
da questão da soja transgênicas, eles têm que pagar em royalties, o que subverte totalmente o uso da terra dentro de uma perspectiva histórica milenar deles, né, que é plantio para subsistência, e ainda hoje, né, então a gente vê aí, quem está nos ouvindo sabe disso, existe um grande mercado para alimentos orgânicos, para alimentos que são plantados de forma ecológica, de forma sustentável, o que é perfeito justamente para o tipo de cultura que os índios podem fazer. Mas aí, enfim, dadas as circunstâncias, né? Então, assim, aqui rola um apartheid, entendeu? Existe a noção de que os índios têm a reserva indígena lá, e eles não deveriam estar reclamando disso, entendeu? E, enfim, que você tirou o mute aí, eu achei que você ia falar alguma coisa. Ai, não, desculpa. Até travou um pouco a sua fala no final. Você falou que é uma crueldade enorme, né, esse pensamento. Não travou, na verdade eu achei que você ia fazer alguma intervenção. Então, só para finalizar esse trecho, né? Então, o que acontece é que, dado esse apartheid das pessoas viverem e já serem vistas pelas sociedades aqui como uma comunidade à parte da cidade, os problemas sociais dentro da reserva são reflexos de como a própria sociedade na qual eles estão inseridos trata eles, entendeu? Então, as questões de autoestima, né, as questões de afirmação são bastante comprometidas porque a própria sociedade vê eles como algo à parte. Então, dentro da comunidade, a questão do alcoolismo, né, o alcoolismo difundido, mesmo na sociedade não indígena, passa por um estado de depressão da pessoa, né, por um estado de problemas pessoais. Então, os índios, ao não serem integrados, mas quando eu digo integrado, não é numa perspectiva de colonizadora, mas ao serem vistos sempre à margem, isso prejudica a parte de autoafirmação deles, né? E principalmente quando, morando nessa reserva, como eu já falei antes, eles dividem espaço com um outro povo que é visto dentro dessa comunidade como diferente deles, numa terra que originalmente não era deles, entendeu? Então é bastante difícil e é bastante triste mesmo a forma como a sociedade douradense lida e trata com os indígenas da região. E eles já passam essa questão da autoestima, que até tem alguns trabalhos na área de psicologia, muito voltados pela questão do suicídio, né, que é bem famosa, péssima essa palavra, mas é bem famosa, bem conhecida a história de suicídio aqui dos Guarani em Mato Grosso do Sul. Então tem muitos estudos do que leva a essa alta taxa de suicídio. E num desses estudos que eu li, que é de uma psicóloga que até trabalha no DICEI, né, que é na CESAI, desculpa, que é a Secretaria de Saúde Indígena, a dissertação de mestrado dela foi sobre a questão do suicídio aqui, né, na reserva, e uma das, então, assim, ela fala que além da questão social, da miserabilidade em que eles vivem, e que é até um pouco difícil para a gente, como não indígena, falar com a nossa visão ocidentalizada da miserabilidade, porque o que para a gente é miserável pode ser que para eles não seja, mas enfim, é difícil acreditar que mesmo para uma visão não ocidentalizada aquilo seja o mínimo digno que alguém pode considerar para viver com dignidade, né? Então, além dessa questão social em que eles se encontram, ainda tem toda uma pressão social deles, né? Principalmente dos jovens, que são os que mais são vítimas, né, da depressão e do suicídio lá. Também tem casos de mais velhos, mas a maioria são pessoas jovens, adolescentes, até crianças, assim, de 11 anos que se suicidam.
E o que leva também, além dessa questão social, é a pressão, por exemplo, dessa questão geracional. Então, assim, o jovem lá, o adolescente, ele tem contato com o não indígena, que vê, assim, pessoal da idade dele, que namora, que não pensa em casar tão cedo, que quer ficar, quer ir na balada. Enquanto que a família dele fala, não, você já tem que encontrar a sua mulher, constituir sua família, sair daqui de casa, aquela coisa, né? Ter a sua família, ter os seus filhos. E ele fica naquela pressão, tipo, pô, mas eu não quero casar agora, eu não quero ter filho agora. Então é uma série de pressões. Aí também tem a questão espiritual, que eles acreditam que assim, você está amaldiçoado, então você tem que frequentar o rezador para tirar essa maldição de você, porque é isso que está te deixando deprimido. Então, eles enfrentam, além da questão do dinheiro mesmo, a questão monetária, de não conseguir emprego, de ser marginalizado, de morar num lugar horrível, longe do centro, de não ter como se locomover para o centro, de ter acesso aos serviços que a gente tem, ainda ter essa pressão mesmo social dentro da sua comunidade. Então é bem difícil, assim. E eu acho que também tem uma questão da autoestima mesmo, que entre eles, principalmente entre os Guarani, que eu acho que é o que talvez eu me sinto até um pouco insegura de falar sobre isso, né? Porque não sei. Mas que percebe-se que eles têm a autoestima baixa, assim, que eu acho que é triste, enfim. Mas não é por acaso, né? De você viver numa comunidade como é a comunidade douradense, é bem justificável. Então é complicado. E a gente viu, né, que, aliás, no documentário Martírio, tá bem explicado a ascensão, a partir dos anos 80, de uma atitude mais ativista por parte dos índios, e que hoje, dentro da comunidade, não são todos que têm essa postura ativista, mas é muito estimulante também ver que existem Guaranis Kaiowás, né? Então, me deu até vontade de aprender Guarani Kaiowá, é algo que eu quero desenvolver enquanto morar aqui em Dourados. Não só por curiosidade, né? Mas durante vários momentos do evento, os indígenas mais ativistas pediram a palavra e falaram só em Guarani. Então, assim, eu não pude entender, mas obviamente deu para captar que eles estão ali para falar sobre os problemas, os dilemas, as dificuldades que enfrentam o povo deles dentro dessa perspectiva histórica de totalmente repressão, né, ao indígena aqui na região. E muitos disseram que para manter esse ativismo, né, é preciso estar disposto a tomar tiro. Tem até uma indígena lá que falou, não, eu já tomei tiro na perna, e, enfim, vários tipos de riscos que eles correm por estarem levantando uma questão histórica, né? Porque seria muito mais cômodo eles simplesmente aceitarem a condição deles e, enfim, entubarem que a reserva que eles moram é o que eles têm e tal. Então, esse resgate da cultura, da história, e eles mapeiam os lugares onde eles viviam antes, bastante, digamos, incentiva a gente a cada vez mais dar voz, né, a esses indígenas com posição mais ativista. E algo que eu também achei muito bom, e que, claro, não estou colocando aqui como um contraponto aos todos os problemas, né, mas eu também queria trazer à tona algumas questões positivas que a gente pôde captar no evento. Essa atitude mais ativista que eu estou falando agora é uma delas, né, em relação a conhecer os seus direitos, ir atrás dos seus direitos, não se submeter ao poder estabelecido, motivado por política de interesses, de compadrio, de coronelismo,
E isso é fantástico. É, quero ressaltar a Procuradoria da República aqui, o procurador da região, a Isa já até entrevistou, ele pode falar um pouco mais. É um cara extremamente esclarecido, articulado, profundo conhecedor dos problemas da região e trabalha dentro dos seus limites ali políticos, institucionais, fala abertamente sobre os problemas da questão indígena nos termos que a gente tem falado aqui, tudo que a gente está falando aqui, se é novidade para quem está nos ouvindo, para quem desenvolve o trabalho com indígenas aqui na região, como esse procurador ou como os próprios funcionários da FUNAI aqui de Dourados, é de conhecimento público e notório desses problemas, não existem questões a serem reveladas, o problema já está bem mapeado, então os exemplos que ele deu, a forma como ele diz que lida com o problema, enfim, em relação a processos e pedidos, né, relacionados à justiça, tudo dentro do possível está sendo feito para melhorar, para tentar resolver uma parte desse problema. Outra muito legal também ver, por exemplo, a questão das escolas, né? Principalmente as Guarani, que tentam ensinar a língua, essa afirmação de identidade. Foi muito legal uma intervenção espontânea, assim, que o produtor do evento, produtor de áudio e vídeo do evento, que estava captando o evento, que tem todos os equipamentos, que estava pondo o microfone, tinha microfone de lapela quando necessário, câmeras profissionais, tripé e tudo mais, e ele fazendo tudo sozinho, é um indígena, o Juvenal, que mora na reserva, ele montou uma produtora de áudio e vídeo na reserva, ele faz oficinas de ensinar as crianças e os adolescentes a usarem o vídeo, a fazerem roteiros, a mexer nos computadores para fazer edição. Então, muito, em vários outros aspectos, muito motivante, né? Ver a construção dentro dessa identidade indígena desses potenciais, né? Então, muitos índios lá formados, muitos índios que fazem faculdade, ou seja, dentro de uma... Eu estava até comentando com a Isa esses dias, né, sobre como, pelo menos em parte, a política nacional deve mudar, não vou dizer se não mudar drasticamente, mudar em parte, por uma questão geracional, entendeu? Como quem está entrando agora dificilmente vai ter vícios de uma geração anterior, interesses de uma geração anterior. Então, quando a gente fala de um deputado de 87 anos que foi o relator lá da denúncia contra o Temer, provavelmente um de 27, 37 já teria, que está entrando agora, vai ter uma postura diferente. Então, também notar essa nova geração, né, de indígenas que preservam a cultura, mas também trazem tecnologia, novidade, né, não querem viver à margem dos ganhos sociais que o século XXI coloca à disposição aí para todos nós, né? Então, faz parte dessa mentalidade cruel do apartheid, a ideia de que o índio não pode usar tecnologia, não pode, enfim, aprender coisas novas, ele tem que ficar só ali dentro do seu ambiente tradicional. E então, parte do que eu vi no evento foi também essas coisas geracionais, né, da nova geração aí, que dá um frescor para toda a problemática que envolve a questão do indígena. Sobre o procurador da República que o Rafa falou, é o Dr. Marco Antônio. Marco Antônio Delfino de Almeida, é o nome dele. Ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele é muito culto, assim, então ele vai falando e vai citando livros,
outros julgados de outros países também relacionados à questão indígena, e ele fala que a reserva de Dourados, ela é produto de um crime, assim, ela não pode ser normalizada, ser vista como algo bom, porque ela nunca vai ser algo normal, algo bom, ela é um ato criminoso mesmo. E aí ele também tem algumas anotações que eu fiz, que ele falou assim, que tem acho que foi o ministro Marco Aurélio, que deve ter sido ele, não foi nem o Gilmar, acho que foi ele, que ele fala que eu não vou dizer aqui, que espero não sofrer nenhum processinho, mas ele, com relação à questão indígena, né, que tem esses processos, e daí, numa desses julgamentos, ele falou da questão de Copacabana, que se a gente for ver, tudo é ocupação tradicional, então os indígenas já estiveram em todo lugar do Brasil, então Copacabana também, eles podem reivindicar Copacabana, que de boa, né, vai tirar todo mundo dali e vai ser terra indígena. Aí o doutor Marco Antônio falou que imagine se fizessem em Copacabana o que fizeram com os indígenas aqui em Dourados. Tirassem lá de Copacabana ou de um prédio só que seja, tirassem todos os moradores desse prédio e falarem, agora vocês vão sair desse prédio, vocês vão lá para o terreno X, morar nesse terreno, porque a gente vai usar esse prédio. Ia ser uma comoção mundial, porque tiraram os moradores do seu habitat, de onde eles estavam, do seu prédio, da sua casinha, do seu apartamento, levaram eles para esse outro lugar, sem que eles tivessem direito de dizer que eles não queriam ir, simplesmente colocaram essas pessoas num caminhão e falaram, agora vocês vão morar aqui nesse terreno e foda-se, e destrói o prédio. E foi isso que fizeram com os indígenas, né? Colocaram eles na reserva e tá tudo bem, ninguém se comoveu com isso, mas imagine se fosse em Copacabana. Então, essa é uma das anotações que eu fiz. A outra questão também que eu falei da violência, que tem alguns dados que ele passou, é que enquanto a taxa de homicídio aqui em Dourados, agora eu não sei se é em Dourados ou se é no estado, ela é de cerca de 20 por habitante, de 20 por mil habitantes, eu acho. Na reserva, ela é de 150 por habitantes, por mil habitantes. Então, é muito, muito maior do que o índice médio do estado, assim, ou da cidade. E ainda assim não há não há um policiamento efetivo dentro da reserva, e o Ministério Público Federal tem feito várias ações até para responsabilizar criminalmente o governador, o secretário de segurança, porque há o que ele chama de uma desigualdade horizontal, né? Que acontece entre grupos, que é o que acontece aqui em Dourados. A outra coisa também que eu anotei que ele falou, que é um termo que ele chama não, que algum autor, que agora eu também não tenho aqui, chama de indiferença hostil, que é o que ocorreu na Segunda Guerra. Que durante a Segunda Guerra, o problema lá, né, dos aliados e dos... Como é que é o nome, Rafa? Agora... Enfim, ele faz uma pergunta assim, por que os aliados não jogaram bomba nos campos de concentração? E sim ficaram, né, nessa problemática entre os países e não jogaram bomba para acabar com o que acontecia lá contra os judeus. Eram os aliados e as potências do eixo, o eixo versus aliados. Então, assim, por que ficaram só brigando entre si, sabendo que tinham judeus nos campos de concentração, sofrendo, morrendo, trabalhando como escravos? Por que ninguém fazia nada? Isso é uma indiferença hostil. E é o que acontece na reserva hoje. A gente sabe de tudo que acontece lá e a gente deixa. Seja a gente cidadão douradense, até a gente prefeito, vereador, deputado, a gente sabe, mas a gente deixa porque, enfim, para você mudar, você tem que mexer uma série de coisas e eles acham que não é interessante
você fazer grandes intervenções para mudar isso. Porque já é algo que há muitos anos está assim, né? Então... E também vários agentes públicos passaram lá para fazer alguns tipos de... prestar alguns tipos de esclarecimento, fazer apresentações. Então também foi chocante ver como a questão da saúde indígena, né? Como os profissionais dedicados, então até um senhor médico que trabalha, chegou lá, se eu não me engano, no final dos anos 90, ou seja, nem faz tanto tempo, mas, enfim, 17, quase 20 anos depois, né, se hoje ele tem 70 anos, ele chegou lá pelos seus 50 anos. E ele falou que ao longo do processo, de todas as dificuldades que ele pegou, como é bom, né, como é reconfortante para ele ver que quando ele chegou, todos os envolvidos eram não indígenas, né? Então, os enfermeiros, os agentes de saúde eram não indígenas e hoje já tem enfermeiras indígenas trabalhando na comunidade, que nasceram na comunidade, viveram na comunidade e hoje trabalham na comunidade, são formadas em faculdades de saúde. E até ele falou, não, é até legal hoje em dia, dada a quantidade de indígenas que estão se formando em enfermagem, desses indígenas também quererem sair de lá, irem trabalhar em outros lugares, porque existem outros lugares, né? Então, digamos, foi um puxão de orelha dele. E quando você vê os gráficos, são muito impressionantes, a planilha, né? Mostrando como era nos anos 80, 90 e como era agora. Então, assim, a mortalidade infantil era absurda, desnutrição, doenças. Então, assim, como esse trabalho, né, tem sido feito de forma bastante importante para trazer os números da reserva para os patamares aceitáveis, né, do resto da sociedade brasileira. A gente não pode aceitar que existam comunidades dentro do Brasil, em estados ricos, né, vamos lembrar isso, que estejam com índices índices sociais abaixo da própria comunidade onde eles estão inseridos, né? E também foi uma moça, né, que trabalha para a área de águas, para água potável do Ministério, se não me engano, do Ministério não sei se é da Agricultura, do Planejamento, mas, enfim, ela colocou a questão de como a água ainda na reserva indígena tem alguns problemas que precisam ser feitos, porque foi construído toda a questão de tubulação, né, de águas, porque às vezes a gente fala reserva indígena, na nossa cabeça preconceituosa, a gente visualiza um monte de ocas, né, enfim, de cabanas e tal, mas não, lá são casas e tem tubulação de água, mas foi construída de forma completamente descriteriosa, e hoje a comunidade sofre com problemas de abastecimento por conta de que, enfim, em algumas partes teria que se refazer muita coisa. Então a engenheira foi lá explicar. Então acho que o evento foi importante para dar uma satisfação, né, não só para a sociedade como um todo, para os moradores da reserva, para os não indígenas, para os professores, para os agentes públicos, de como está a situação lá. E para a gente que chegou agora, né, então ainda é um olhar alienígena sobre todos esses problemas. Para mim foi um evento incrível, que eu aprendi muito, né, e até a gente está querendo se organizar aqui para ir visitar a aldeia, né, a gente recebeu esse convite mais de uma vez dos presentes lá, e, enfim, foi um evento salutar para conhecer a região, lembrando que não era comemoração, né, mas de que são 100 anos aí de dificuldades, de luta, que existe muita coisa para ser melhorada, inclusive curioso, né, naquela semana, naquela semana ou na semana anterior, tinham revelados os 51 milhões de reais lá no apartamento do Gedel. E tinha um professor de engenharia florestal, ou engenharia ambiental, que pediu a fala lá e falou que ele quer fazer um trabalho dentro da aldeia de recuperar as nascentes que hoje, por conta do desmatamento,
sumiram na aldeia. Então, ele quer recuperar fazer o reflorestamento disso. Claro que é um processo demorado, acho que, se não me engano, ele falou questão de décadas até que tudo possa ser recuperado e as nascentes voltarem naturalmente. Mas ele falou, a estimativa que a gente faz para recuperar as nascentes de toda a aldeia é de 20 milhões de reais. E, enfim, é menos da metade do que acharam no apartamento do Gedel. Então, é um absurdo completo o desinteresse político, algo que eu sempre comento em relação a essa questão indígena, que há um interesse das partes dos poderosos de manter essas questões numa zona cinzenta, justamente para que não se definam coisas, para que não se tomem decisões que resolvam problemas objetivos. E esse caso, por exemplo, do reflorestamento é né? Então, essa moça que estava falando do problema da água, ela estava falando sobre como vão ser gastos cerca de 1 milhão e tanto de reais para resolverem os problemas da aldeia. Então, os políticos gostam de manter essas questões controversas em áreas cinzentas para que eles consigam levar com a barriga durante anos sem resolver problemas de forma objetiva. Então, é triste, mas depender do poder público é mais triste ainda. Então, acho que esse evento, ele meio que resgata nas pessoas essa atitude ativista de pressionar o poder público, de tentar resolver as questões por conta própria, né? Então, digamos, aumentar a articulação para que esses problemas saiam da frente e os indígenas possam vir a ter aí uma vida digna, né? Que é o mínimo, porém, em relação aos políticos, é mais do que obrigação deles garantir isso. Então, é triste ver a inação dos políticos que nos atinge no dia a dia, ainda mais nessas comunidades fragilizadas aí por eles mesmos, né? Então, Isa, por favor, se você quiser já encaminhar. Só para talvez encerrar, acho que tudo isso poderia, não de forma milagrosa, porque é um processo, mas a demarcação ela é de extrema necessidade, né, para viabilizar isso. Aqui em Mato Grosso do Sul tem terras que estão desde 91, processos desde 91 paralisados. Tem termos de ajustamento de conduta que o Ministério Público Federal já firmou com a União, em que a União paga multas de R$ 1.000 desde 2007 por não demarcar terras aqui em Mato Grosso do Sul, e isso vai se arrastando. A gente vai entrar agora num período de eleição, já vai começar aquelas discussões de Facebook, que também isso já rola independente da eleição, mas é bom, assim, talvez frisar que o governo que mais demarcou terras desde da história, né, do Brasil, da história democrática, foi o Fernando Henrique, que estou com a planilha aberta aqui do Instituto Socioambiental. Foi o governo Fernando Henrique que demarcou 114 mais 31 terras. Foi 40 mil hectares de terras demarcadas. Por que ele fez isso? Porque ele era bom? Não é porque ele era bom, é porque nesse período eu até conversei com uma pesquisadora esses dias, que falou que até tem uns indígenas que são engajados aí, que estão no movimento, que foram para a Europa para tentar pressionar os órgãos internacionais, porque o que houve nessa época foi uma pressão internacional de boicote a produtores e tudo que envolvesse terras indígenas no Brasil, e por isso houve essa pressa em demarcar terras indígenas. E no governo Dilma e Lula, demarcou aqui 80, 90, 100 terras, mas isso dá 22 mil hectares. Então, assim, é metade, né, nessas duas gestões aí. Então, gente, sei lá, vamos pensar aí na hora de escolher
os nossos governantes. E o Temer aqui nessa planilha que foi atualizada em setembro. Segundo essa planilha, o Temer não homologou nenhuma terra desde maio de 2016, né? Que deve ser isso aí mesmo. Então, infelizmente, enquanto não houver uma política aí efetiva de demarcação de terra, enquanto não houver interesse dos nossos governantes, os conflitos vão se potencializar, as pessoas vão morrer, as pessoas morrem e às vezes não sai no jornal, não sai na Globo News, mas as pessoas morrem. Mês passado, conseguiram voltar a prender os fazendeiros que mataram, foram mortos, se não me engano, 2 indígenas aqui no estado, a mando de fazendeiros, e acho que outros 7 ficaram feridos, e parece que tem 5 fazendeiros presos. Eles tentaram entrar com habeas corpus, mas continuaram presos. Então, assim, eles mandam matar mesmo, recomendo para quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto em assistir o documentário Martírio, que a gente passa o link aí que a gente achou na internet, para quem tiver interesse em assistir. Acho que é isso. Então é isso, pessoal. É o recorte que a gente fez desses 100 anos da Reserva Indígena de Dourados. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, só publicar aqui no Medium, no vídeo no Perdão pelos YouTube. vacilos, como o Rafa fala. Bom, domingo aí o Gus a gente volta para falar de política. Estão todos convidados para nos acompanhar ao vivo ou ouvir depois o nosso podcast. Então aí agradeço a Isa pelo tempo despendido aí, espero que ela tenha gostado e até a próxima. Obrigado. Até, tchau.